A Arca da Aliança desapareceu há mais de 2000 anos e até hoje ninguém sabe onde ela está, mas alguns textos antigos sugerem algo ainda mais curioso. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo isso agora. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar sobre a Arca da Aliança, seja pela Bíblia, pelo cinema ou por alguma conversa sobre o mistério histórico. Esse objeto nunca saiu completamente do imaginário humano, e não é à toa, porque a história por trás dela é fascinante e cheia de perguntas que continuam sem resposta. Para alguns estudiosos da Bíblia, ela não passa de um símbolo representando a presença de Deus no meio do povo, mas para outros, a arca foi real, poderosa e pode ainda estar escondida em algum lugar do mundo. De acordo com o Antigo Testamento, a arca guardava os principais sinais da aliança entre Deus e Israel. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, uma jarra com o maná, o alimento que, segundo a tradição, Deus enviou aos israelitas no deserto, e o cajado de Arão, irmão de Moisés, que, segundo relatos religiosos, teria sinais milagrosos como florescer e produzir amêndoas. A tradição judaica também menciona que um rolo de Torá escrito por Moisés poderia ter sido guardado junto à arca. Ela era coberta de ouro puro, por dentro e por fora, com uma moldura dourada ao redor. No topo, 2 querubins folheados a ouro ficavam um de frente para o outro, com as asas se tocando. Mas além de seu valor simbólico, a arca também era descrita como um objeto extremamente perigoso. Segundo os textos antigos, quem a tocasse poderia morrer imediatamente, e quem olhasse para dentro corria o mesmo destino. Isso fez da arca um dos objetos mais cobiçados e, ao mesmo tempo, mais temidos da história. Mas se ela era tão importante, surge uma pergunta investigável: por que algo tão poderoso simplesmente desapareceria? Durante séculos, a arca ficou sob guarda dos hebreus. Em um episódio, os filisteus chegaram a capturá-la. Depois, ela acabou nas mãos do rei Salomão, que mandou construir o Templo de Jerusalém entre os séculos 10 e 9 a.C. Durante muito tempo, acreditou-se que a arca permaneceu protegida dentro desse templo, até que algo aconteceu. No ano de 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram completamente o templo. Foi nesse momento que a arca simplesmente desapareceu da história. Nenhum registro confiável voltou a mencionar seu paradeiro, e foi exatamente esse mistério que alimentou teorias durante milhares de anos. Algumas dessas teorias apontam possíveis locais onde a arca poderia estar escondida. Uma delas envolve a Capela de Roslin, na Escócia, um lugar cercado de simbolismo e ligado à história sobre os Cavaleiros Templários. Alguns pesquisadores acreditam que a capela seria uma espécie de reprodução simbólica do Templo de Salomão e que a arca poderia ter sido levada até lá. Existe outro lugar ainda mais curioso: o sul do Egito. O templo de Eduf guarda um objeto chamado Arco de Horus. Lá, uma pequena estátua de divindade egípcia ficava guardada em um espaço sagrado, acessível apenas ao faraó e ao sumo sacerdote. Esse objeto era transportado em uma arca carregada por varas. Em uma das paredes do templo, há uma escultura mostrando 2 criaturas semelhantes a pássaros, de frente uma para a outra, descrição que lembra bastante os querubins da arca bíblica. Isso gerou comparações entre as tradições, embora não seja prova de que sejam o mesmo objeto. Na França, outro local aparece teorias: a Catedral de Chartres. Um pilar do lado de fora da igreja mostra cavaleiros templários transportando um baú em um veículo com rodas. Segundo algumas tradições, templários teriam escavado o antigo templo de Jerusalém no século XII e poderiam ter encontrado a arca. Desde então, alguns acreditam que ela estaria guardada na cripta dessa catedral. Novamente, é uma imagem sugestiva, mas não há comprovação arqueológica. Outro lugar que aparece nas narrativas é o Monte Nebo, na Jordânia, onde Moisés teria avistado a Terra Prometida pouco antes de morrer. Segundo o livro dos Macabeus, o profeta Jeremias teria escondido a arca ali, dentro de uma caverna selada. É uma tradição antiga e difícil de verificar, mas talvez a teoria mais famosa seja a da Etiópia. Na cidade de Axum, existe a igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. De acordo com a antiga crônica, Etíope quebra Nagaste. Menelinque, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, teria levado a arca para a Etiópia.
Até hoje, monges afirmam que ela está guardada nessa igreja e apenas um único guardião teria permissão para vê-la. A tradição é forte, mas o acesso externo é praticamente inexistente, por isso faltam evidências verificáveis. Depois de tantos séculos de mistério, será que alguém já tentou localizar a Arca da Aliança usando métodos modernos? Durante muito tempo, arqueólogos, historiadores e exploradores tentaram descobrir onde esse objeto poderia estar escondido. Curiosamente, até mesmo o governo dos Estados Unidos acabou envolvido em algo que muitos consideram uma tentativa incomum de investigação. Nos anos 1980, a CIA financiou e conduziu experimentos sobre algo chamado visão remota, uma suposta habilidade que permitiria a uma pessoa descrever lugares distantes sem estar fisicamente presente. Esses estudos faziam parte de um programa conhecido pelo codinome Project Stargate, criado durante a Guerra Fria para investigar fenômenos mentais que pudessem ter uso em inteligência militar. Foi durante uma dessas sessões que surgiu algo curioso. Um participante recebeu a tarefa de descrever um objeto escondido em algum lugar do planeta. Ele relatou a presença de um objeto de madeira e ouro, decorado com uma imagem de um anjo de 6 asas, escondido em um ambiente subterrâneo no Oriente Médio, com pessoas falando em árabe e construções próximas que lembravam mesquitas. Tudo isso foi registrado em relatórios da CIA, documentos que permaneceram classificados por anos e só foram liberados ao público em 2000. Importante esclarecer, a existência desses documentos desclassificados não significa que a CIA tenha confirmado a localização ou verificado arqueologicamente a arca. O que existe são relatos registrados durante experimentos psíquicos. Não houve expedição oficial com comprovação material baseada nesses relatos. Nenhuma evidência física foi apresentada. Por isso, cientistas e arqueólogos não consideram esse relato como prova real da existência ou localização da arca. Outro fator que gerou confusão recentemente foi a circulação desses documentos na internet como se fosse uma grande novidade. Esses arquivos já eram conhecidos por alguns pesquisadores há anos, mas voltaram a viralizar, gerando manchetes sensacionalistas. Ou seja, os documentos são reais, a CIA realmente conduziu esses estudos durante a Guerra Fria, mas isso não prova a descoberta da arca. Até hoje, o paradeiro desse artefato bíblico continua sendo um dos maiores mistérios da história. Tradição, mito, fé e especulações se misturam, e cada teoria tem seu ponto interessante e suas falhas. Para alguns, a arca é um símbolo espiritual. Para outros, um objeto físico que pode estar protegido em algum lugar enterrado, escondido em templos ou guardado por ordens religiosas. Se a arca fosse encontrada hoje, você acha que isso mudaria algo na fé das pessoas? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.